Hey pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, e hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, né? Normalmente aqui no canal temos vlogs, hoje vai ser um vídeo de bate-papo. Hoje eu quero falar com vocês sobre casamento, né? Eu me casei super nova, hoje eu tenho 30 anos, mas eu me casei com 17 anos, bem nova, bem jovem. Eu conheci o meu esposo quando eu tinha 15 anos, ele é 5 anos, quase 5 anos mais velho que eu. E o que aconteceu foi que a gente se conheceu no casamento de uma prima e a gente namorava à distância, né? A gente se conheceu, a gente se via uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. A gente não se via muito, né? Porque eu morava em Santo André na época, que fica aqui em São Paulo, né? E ele morava aqui em Sumaré, que é o interior de São Paulo, né? Então a gente se via pouco, né? A gente não se via muito, a gente se falava por telefone, naquela época a gente mandava e-mail, a gente se conversava por MSN, né? Quem vai lembrar, né, do MSN aí, que os mais antiguinhos aí vão lembrar, do MSN, do Orkut e por aí vai, a gente conversava assim. E trocava muita mensagem de texto, né? Não existia WhatsApp, não existia nada dessas coisas ainda aqui, né? Facebook, Instagram não tinha. Enfim, e aí a gente se conheceu, a gente logo começou a namorar e a gente começou a se gostar muito e então a gente resolveu assim, né, não esticar muito o nosso namoro, já que a gente morava longe, era muito ruim ficar longe dele, a saudade assim era muito terrível pra gente. Sem contar que toda a nossa família, né, nossos pais, né, todos eles eram eles são, né, de uma determinada igreja, né, de uma determinada religião. Então, ficava um pouco aquela pressão que a gente também era dessa religião, que a gente tinha que casar antes de consumar o ato, né? Enfim, então a gente queria casar logo. E aí o que aconteceu foi que a gente namorou pouco tempo, né? Assim, 2 anos. Eu não acho que é tão pouco tempo, mas eu tinha 17 anos quando a gente resolveu casar, né? Não foi assim pressão dos nossos pais, não, foi mais porque a gente queria mesmo, né? A minha mãe, ela falava para eu não casar tão nova, tão cedo, mas eu falava que eu queria, batia o pé e falava que eu queria, porque a gente morava longe, era ruim, né, ficar distante. Então a gente resolveu casar e eu tinha meus 17 anos, eu era uma adolescente ainda, né, muito nova, e a gente se casou dia 4, né, de outubro de 2018. Foi um casamento muito simples, mas foi assim, toda a nossa família foi convidada, né, nossos parentes. Foi um casamento bem simples, mas foi bem gostoso, né? E aí teve a lua de mel, a gente foi pra Ilha Bela, foi muito gostoso a nossa lua de mel também, né? A gente ficou acho que 4 dias, se eu não me engano, em Ilha Bela, a gente nunca tinha ido. O Michael nunca tinha visto o mar, ele não conhecia o mar, foi muito legal, muito engraçado ver a reação dele dentro do mar. Tava uma chuva, um frio, mas foi muito gostoso. E aí, né, chega a parte que eu queria conversar com vocês, né? O início do nosso casamento. Os primeiros anos foram muito difíceis, principalmente pra mim. Eu tava longe dos meus pais, né? Porque eu vim morar em Sumaré. Eu não conhecia quase ninguém, né? Só tinha a família do meu esposo, a família do Maicon, mas eu não tinha os meus pais perto. A família que eu tava acostumada, né? Meus parentes, né? Que eram minhas tias, que eu era bem apegada, minhas primas, meus amigos, meus pais, a minha irmã, né? Na época, a minha irmã, ela tinha 7 anos, acho que era 7 anos quando eu casei. Ela é 11 anos mais nova que eu. E a gente era muito apegada, era como se eu fosse mãe dela, né? Então, que eu cuidava dela pra minha mãe trabalhar. Então, eu sofri muito mesmo. Mas logo, né, os meus pais vieram morar em Hortolândia também. Porque, assim, eu já morava em Hortolândia, depois eu fui pra Santo André, depois eu fui pra Hortolândia de novo, e é uma bagunça a minha vida. Mas meus pais, eles têm uma casa em Hortolândia, né? Que é uma cidade vizinha aqui da onde eu moro, de Sumaré, é bem perto, é muito próximo. Tanto que todo final de semana eu tô na casa dos meus pais, né? Mas foi muito difícil no começo, eu queria ficar muito tempo na casa deles, porque eu tinha muita saudade, eu sentia muita falta, né? Eu sou a filha mais apegada até hoje dos meus pais, né? A filha mais grudada neles, a filha mais amiga, né? Que tá mais companheira deles ali até hoje. E eu sentia muita falta, gente.
eu não era uma pessoa, eu nunca fui uma menina, uma mulher assim mimada, eu não era mimada de dinheiro, de coisas assim. Meus pais não podiam me dar muitas coisas, né? Porque a gente sempre foi, a gente era pobre, muito pobre, mas eu sempre fui muito mimada de amor, de carinho por eles. E então foi assim, é bem complicado. Eu chorava muito, eu não entendia muitas coisas, eu era muito nova, eu era muito imatura, então eu sofri, foi sofrido. E o Maicon, graças a Deus, ele teve muita paciência comigo, né, no começo do nosso casamento, ele teve muita paciência. E aí logo, né, quando eu tinha 17 anos, quando eu casei, com 19 anos, 2 anos depois, eu tava ganhando a minha filha, né, a nossa Ana Lívia. E então eu tive filho nova também. Foi outra coisa que eu fiz com imaturidade, digamos assim. Não tô dizendo que todas são, tá? Mas eu tô dizendo que eu fui, porque eu era muito nova, não só por idade, mas a minha mentalidade, né? A minha mentalidade, hoje em dia eu fico vendo as meninas, elas são muito desenvolvidas, né? E eu não era assim. Eu era muito criança, eu tive assim uma quase depressão pós-parto. Eu sofri bastante também nessa parte, mas isso vai ser um outro vídeo que eu vou contar pra vocês. Enfim, e algumas pessoas me perguntam se eu me arrependi de ter casado tão novinha, né, tão menina. E eu não, assim, hoje em dia, antes eu falava assim que sim, eu tinha me arrependido de ter casado tão nova, não arrependida de casar com o Maicon, né, porque eu amo, a gente tem um casamento maravilhoso, mas de ter me casado tão nova, eu me arrependi assim. Hoje em dia, não, eu não me arrependo nem de ter casado nova, e nem de ter filho, ter tido a Ana nova, né? Porque eu falo assim, quando eu tiver 40, ela vai ter 20. Então ainda vou ser uma mãe nova. E eu tenho muito mais energia, muito mais pique para conversar com ela, sabe? Para ter paciência de criar ela, dar uma boa educação para ela. Então eu não me arrependo de ter tido ela nova. Mas na época, sim. Hoje em dia, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, antes, teria sido tudo mais fácil, teria sido tudo mais. Minha vida teria sido melhor, né? Digamos assim. Mas a gente conquista, né, a nossa evolução aos poucos, né? Não é de uma vez só. Nem todo mundo tem a cabeça muito bacana, muito legal aos 17 anos, aos 18, aos 20. E eu fui uma dessas pessoas que eu não tinha. Eu era muito chata, eu era muito brava, eu era muito assim. Eu não sei explicar, mas eu era muito difícil, digamos assim. Eu não tinha relação boa com ninguém, na verdade, porque eu era uma pessoa muito difícil. Mas o tempo foi me passando e foi me mostrando que a vida pode ser mais leve, mais tranquila, que a gente tem que amar as pessoas, tem que amar a nossa vida do jeito que ela é e aos poucos ir conquistando as nossas coisas, aos poucos ir crescendo, né? Eu fui ao longo do tempo me desenvolvendo como pessoa, me desenvolvendo como mulher, né? Entendendo o que me faz feliz e o que não me faz, o que me traz felicidade e o que não me traz. E eu fui me afastando daquilo que não me dava felicidade e fui colocando mais na minha vida daquilo que me dava. Então hoje, graças a Deus, a gente tem um casamento, né? Eu e o Maicon, nós temos um casamento, um relacionamento muito bom, né? Que quem vê hoje fala, nossa, né? Que casal feliz, casal bem, né? Eles estão bem. Mas só Deus sabe que a gente passou na vida. A gente brigava bastante, como eu falei pra vocês, eu era muito difícil, eu era muito chata e não foi fácil, sabe? Então eu não aconselho as pessoas quando elas falam assim que vão casar com 17, com 18, eu já vi gente falar com 16 também. Eu assim, eu não falo não pra pessoa não casar e nem pra pessoa casar, mas eu sinto um pouco de pena, na verdade. Porque eu sei que essa pessoa, até ela chegar ao nível, né, de conhecimento, ali, de autoconhecimento também, né, e ela demora um pouco, né, porque 16, 17 anos é uma adolescente ainda. Então, se a minha filha um dia perguntar pra mim, mãe, eu devo casar com 17 anos? Eu vou responder, não! Espera um pouco, namora mais, né, curta sua fase, sua idade, né, aproveite essa idade. Mas eu acredito também que Deus sabe de todas as coisas e se Deus colocou o Maicon na minha vida tão cedo é porque tem um motivo, né?
Então eu acredito muito nisso também. O Maicon fala muito isso pra mim também, que ele fala, e se eu não tivesse aparecido na sua vida, né? Então a gente sabe, né, que é Deus também que faz as coisas muito certinhas, né? A gente não pode duvidar disso nunca. Então é isso, eu queria contar um pouco pra vocês sobre a minha experiência aí de casada. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, eu falo, conto pra vocês. Não é um vídeo de inspiração pra te inspirar a casar cedo e nem um vídeo pra te desanimar de casar cedo. Olhe pra dentro de você, olhe pra dentro de quem você é, né, da sua mente. Olhe, veja se você tá maduro o suficiente pra isso, porque casamento não é uma brincadeira, né? O casamento, eu vejo muitas pessoas acharem que é brincadeira. Se não der certo, eu me separo. Era essa mentalidade que eu tinha quando eu me casei, e é muito errado, na minha opinião, hoje, essa mentalidade, sim. Porque casamento é persistência, casamento é paciência, casamento não é só amor, casamento é respeito, casamento é a gente ter, sabe, é muito mais do que amor, na minha opinião. Casamento é parceria, casamento é comprometimento, né? A gente tem que estar comprometido com o outro, né? A gente tem que ser parceiro, tem que ser amigo, né? A gente tem que estar sempre em conjunto, sempre, sabe? O que você tá pensando? O que você tá achando disso? Será que isso é legal pra gente hoje? Será que não é? Sabe? Vai muito mais além do que só amor, né? Não é só isso. Isso também, eu acho que o amor ele é a cereja do bolo, mas ele não é todo bolo, não. E não é fácil, né? Não é fácil a gente ter esse comprometimento 100%. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre enjoei de tudo que eu fiz na minha vida, fazia na minha vida, eu enjoava muito fácil. E eu tinha muito medo, eu lembro quando eu tinha uns 17 anos que eu ia casar, que eu tinha medo de enjoar também do Michael. E graças a Deus isso nunca aconteceu. A gente, claro, né, tem dia... Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de ficar sozinha, eu gosto muito de ficar quietinha no meu canto. E o Michael, ele gosta mais de ficar junto, ele é barulhento. E a gente, assim, eu acho que se completa muito, né? A gente tá sempre um tendo paciência com o outro, um aceitando o outro do jeito que ele é. Porque é isso, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, né? Não é só uma frase de música, é a verdade, a realidade. A gente precisa aceitar as pessoas como elas são. E hoje nós temos a Ana também, né? Que é a nossa alegria, que é é tudo pra gente. E é isso. Família é pra mim a base de tudo, né? A minha família que eu construí, graças a Deus, ele me deu, me permitiu ter essa família maravilhosa aqui. E eu sou apaixonada pelos meus pais, pelos meus irmãos, mas a minha família é o meu esposo e a minha filha. E essa família é uma bênção, então a gente tem que cuidar, a gente tem que lapidar sempre, né? E a gente tem que ter respeito, tem que buscar ter paciência, persistência sempre, né? Não é no primeiro obstáculo que a gente desiste. Se eu tivesse desistido, não estaria aqui hoje, né? A gente não teria conquistado tudo que a gente conquistou, a gente não estaria tendo esses momentos que a gente tem hoje. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo, desse vlog diferente. Fico feliz por estar aqui expondo isso. Não é fácil para mim expor a minha vida, assim. Eu sempre fui uma pessoa bem discreta. Mas eu senti necessidade de falar sobre isso, sobre o meu casamento, de ter me casado tão novinha. Muitas pessoas mandam mensagem para mim, amigas minhas, né? Mandam mensagem falando assim, ai Aline, eu me inspiro muito em você nessa parte de casamento, eu acho que é um conto de fadas, eu tenho uma amiga que fala isso. E não é um conto de fadas, né, minha gente? Não existe isso, né? Eu sempre adorei contos de fada, quem sabe, eu sou apaixonada pela Disney e todas essas coisas. Mas contos de fadas não existe, graças a Deus, porque seria uma chatice, né? Esse Felizes para Sempre não existe. Porque é por causa dos altos e baixos, é por causa dos obstáculos que a gente evolui, né? Que a gente erra, aprende, acerta, erra de novo, aprende, acerta. E é essa que é a verdadeira alegria da vida, né? Que seria muito chato a gente só ter momentos de felicidade e nunca aprender nada com isso, nunca tirar nada de aprendizado disso.
Então é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado mesmo. Tá, deixe nos comentários se vocês são casadas, com quantos anos vocês se casaram, se vocês casaram nova, casaram velhas, o que vocês acham sobre isso, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vlog.